Vamos voltar a falar agora com urgência sobre o caso de agressão dentro do elevador, um vídeo que a gente mostrou agora há pouco de um prédio do bairro Nobre em São Paulo. Prometi voltar nesse caso porque nós temos novidade. A vítima que levou um soco do vizinho e vai conversar agora, ao vivo, com a gente. Portanto, mostramos o vídeo. A Fernanda Trigueira está agora com esse rapaz que vai relatar o que sentiu e o que sofreu nessa agressão covarde, né, Fernanda? Dalisson, é isso mesmo. O Felipe desceu para falar com a nossa reportagem, inclusive o Farofa também está aqui, o Farofa que teria sido aí o motivo de toda a discussão. Vamos mostrar o Farofa aqui para vocês. Ele que é um vira-lata caramelo, tem 17 quilos, esse é o marido do Felipe que também está aqui junto da gente. E eu vou começar, Felipe, dizendo toda a nossa solidariedade a você. As imagens são fortes, realmente todo mundo ficou muito revoltado com essa agressão gratuita que você sofreu. E aí eu vou te perguntar, para você contar mais ou menos como é que foi exatamente, se você não imaginava, é claro, essa atitude dele, como é que foi no momento em que você viu que esse vizinho estava ali no elevador e vocês estavam juntos. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Dalisson, Felipe, Dani. Não, eu não esperava. Eu estava voltando para casa às 2 da manhã, tinha acabado de encontrar meus amigos do trabalho, estava tranquilo. E eu fui abordado sobre o Farofa de uma forma em que eu nem esperava, porque eu não estava nem com Farofa na hora. E ele já chega me abordando de uma maneira bem agressiva, nas palavras dele, né? Falando, e aquele cachorro, hein? Já está usando focinheira? E sendo que assim, por que ele estava falando sobre isso naquela hora? Por que ele achou que ele tinha direito de falar comigo daquela maneira? E eu só me defendo, falo, não, ele não vai usar focinheira. Ele é um cachorro vira-lata de 17 quilos, ele não precisa de focinheira. Ele falou, precisa sim, ele não tem esse direito. Eu, onde você está tirando isso? E ele continua repetindo que ele precisa usar focinheira, ele precisa usar focinheira. E eu falo, ele não vai usar focinheira. E aí, no final, ele fala, eu sei dos meus direitos. E ele me encara. E na hora eu levanto a cabeça e falo, e eu sei dos meus. E eu acho que ele não gosta da maneira que eu falo com ele. Porque depois disso, ele passa pela minha frente, ele me encara de frente e na hora que a mulher dele passa, ele me dá uma ombrada e depois ele me dá um soco na cabeça e eu caio no chão sem reação, sem esperar que isso fosse acontecer comigo. E aí a gente, é claro, tá vendo aqui o Farofa totalmente dócil, né? Então você acredita que não teria sido essa a razão, não teria sido esse o motivo? Há outras coisas também? Assim, Fernanda, eu como homem preto e gay, eu já sofri muitos ataques homofóbicos e racistas. A gente entende que existem algumas situações em que elas são racismo velado, homofobia velada. E o comportamento dele é um comportamento que ele só cresce para cima de mim quando eu estou sozinho. Né? A primeira vez que ele falou comigo, eu estava sozinho, com Farofa. Na segunda vez que ele me viu, eu estava com meu marido. Na terceira vez, eu estava com um vizinho. E nessas vezes, nada aconteceu. Na quarta vez que ele me viu, eu estava sozinho de novo. E ele me ataca de novo de forma agressiva, não só nas palavras, mas dessa vez fisicamente. Então, para mim, é um sentimento. Eu não tenho nada como provar, obviamente, mas é um sentimento de que ele acha que ele tem mais direitos do que eu. Afinal de contas, ele fala sobre isso. Ele fala que ele tem os direitos dele. Que direitos são esses? E por que eu não tenho esses direitos? Felipe, você teve uma grande dificuldade, até agora não sabe o nome desse seu vizinho, o agressor, e você teve até dificuldades para conseguir essas imagens das câmeras que a gente está mostrando aqui, né? Sim, na verdade, essas imagens são do meu celular, do celular do meu marido, né? Que na hora que aconteceu, eu vim para a portaria, eu desci já direto, eu fui na portaria e pedi para ver acesso às câmeras. E eles foram muito resistentes, falando que não podia, só que eu estava muito nervoso. E eu acho que porque eu estava muito nervoso, eles acabaram liberando. Eu chamei a polícia, infelizmente a polícia falou que porque aconteceu dentro do prédio, não podia fazer nada. Eu volto para dentro do prédio e aí eu exijo ver as imagens. E os porteiros, eles falam, não, eu vou te mostrar, mas não grava, pede depois. Só que o meu medo e se eles apagarem o vídeo? E se sumir o vídeo? Eu não estou falando que a portaria ou o síndico faria alguma coisa. Eu estou falando simplesmente que poderia acontecer. E aí seria minha palavra contra dele. Seria mais uma situação onde eu fui agredido e eu não teria como provar isso. Então, a gente grava,
E aí eu falo com o síndico no dia seguinte, falo o que eu sofri e ele fala, sinto muito pelo ocorrido, mas a gente só pode liberar o nome dele com um pedido judicial. Só pode liberar as imagens no pedido judicial. Eu entendo que o nome, pela LGPD, você não possa liberar, mas não pode liberar o vídeo em que eu sou agredido. Com muito esforço, eu já estava na polícia, eu falei, olha, eu preciso saber pelo menos o apartamento dele, porque eu sabia o andar que ele saiu, eu sabia para onde ele tinha virado. Então, todas essas pequenas coisas, eu começava a tentar linkar para poder saber onde que essa pessoa morava. E aí você procurou a polícia, né? O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça. Parece que você também já contratou um advogado. Sim, eu contratei porque foi uma amiga minha que... O medo é tamanho que, olha como são as coisas, eu fiquei com muito medo de entrarem na minha casa e apagarem o vídeo do meu celular. Então eu mando para uma amiga minha o vídeo e falo, guarda, por favor, porque caso acontecesse alguma coisa com o meu celular e com o celular do César, pelo menos ela teria. E aí, quando ela acorda, ela me manda uma mensagem e ela já contata um advogado criminalista que é amigo dela. E aí ele vem falar comigo. Felipe, como é que tá para você ficar aqui dentro da sua casa sabendo que esse seu vizinho, o agressor, também está aí a poucos andares de distância? É muito medo, na verdade, porque eu sou uma pessoa em que eu estou sempre alerta para as situações que acontecem na rua, mas dentro da minha casa eu gosto de ficar relaxado e eu fico com medo de, será que eu vou encontrar com ele no elevador? E se eu encontrar com ele no elevador, eu saio, ele sai. Porque se eu baixar a cabeça agora de novo, o que pode acontecer comigo? Entendeu? Então, é uma situação de perigo, uma situação que você não tem tranquilidade nem na sua própria casa. Gente, é uma situação muito difícil. O Felipe disse que, é claro, registrou o caso na polícia, vai atrás de seus direitos na justiça também. E a única coisa que ele espera é que ele tenha sido, né, Felipe, a última vítima desse homem. Infelizmente, são diversos os casos que a gente dá aqui no Primeiro Impacto envolvendo essa violência, esse ódio gratuito, aqui como o Felipe mesmo registrou nas redes sociais dele. E com certeza, né, fica a nossa solidariedade ao Felipe. Não sei se vocês têm alguma pergunta aí do estúdio. Olha, Fê, a gente precisa, em primeiro lugar, manifestar nossa solidariedade com o Felipe por ter sofrido essa agressão gratuita, cruel, covarde dentro desse elevador, que o processo na polícia continue, mas eu queria, além disso, conclamar os vizinhos do Felipe a se unirem em assembleia contra esse morador, independentemente de qual fosse o resultado da queixa do vizinho sobre o cachorro estar usando focinheiro ou não. Vocês, vizinhos do Felipe, viram como este outro morador tende a resolver suas questões dentro de um condomínio em que a convivência entre as pessoas tem que ser pacífica. Agora a gente teme pela vida do Felipe, sim, porque nós não sabemos quem é este homem que desferiu um soco nele, se é um maluco que pode estar armado a qualquer momento, se ele vai fazer isso com outras pessoas desse condomínio. Então, o mínimo que vocês, vizinhos, se eu estivesse nesse prédio, eu faria a mesma coisa, levar em assembleia uma medida contra ele, que inclusive preveja a expulsão do prédio, que os vizinhos se unam. O Felipe agora não pode ficar sozinho nessa briga. E eu digo mais, quem bate desse jeito, de forma covarde, dentro de um elevador e aproveita do fato que o rapaz está sozinho, resolverá outras contendas com as pessoas que moram ali da mesma maneira. Quem faz isso de forma covarde, porque ele nunca bateu no Felipe quando o Felipe estava acompanhado ou com outra pessoa no elevador. Ele esperou, inclusive, o momento que a porta do elevador abre para o Felipe nem ter condição de reagir. Então, vocês que são vizinhos, vocês sabem que esse homem vai fazer isso de novo. Ou todo mundo se une contra ele, ou o Felipe não será a última vítima. Eu quero destacar duas coisas e aproveitar que o Felipe nos ouve, inclusive pode até mostrar, por gentileza, aí o rosto do Felipe para que o Brasil conheça quem é esse homem corajoso, né? Felipe, eu estou destacando aqui e primeiro eu gostaria de destacar a sua coragem, meu amigo. A sua coragem de botar a cara para falar neste momento para o Brasil inteiro e para enfrentar esse valentão. Né? Porque o valentão, ele usa da força física. Ele aproveita que o Felipe está em desvantagem, está acuado dentro do elevador e talvez não teria condições ali de se defender, porque o cara já estava na porta de casa. Sim. Né? E aí o Felipe faz o quê? Ele vai imediatamente, mesmo atordoado, mesmo se sentindo agredido, humilhado, ele vai até a portaria e exige a imagem, fala, é meu direito. Né? E ele ainda questiona, e ele fica com medo, porque esse é o rosto de alguém que tem medo do que pode acontecer. Porque se ele já vivia com medo antes
Imagina agora, depois de ter sido agredido. Mas eu quero que você saiba o seguinte, o Brasil sabe quem é esse cara. O condomínio sabe quem é esse cara. E ele não vai levantar um dedo e vai ficar ileso, meu irmão. O nosso apoio você tem, o advogado, a justiça está do seu lado, a polícia está do seu lado e a gente espera que a situação seja resolvida e que você tenha tranquilidade e paz. E se alguém que está incomodado precisa sair, não é você nem o Farofa. Exatamente. É esse agressor. Muito obrigado, de verdade. Eu acho que essa solidariedade que eu estou sentindo, aliás, desde que eu postei, todas as mensagens que eu tenho recebido de pessoas que me conhecem, pessoas que não me conhecem, que falam comigo através do meu WhatsApp, do meu Instagram, do Instagram do César, é muito importante para eu me sentir que eu não estou sozinho. Porque naquele momento, no chão do elevador, era essa a sensação que eu tinha, que eu estava sozinho, que eu não saberia se eu conseguiria levantar. E saber que eu posso contar com apoio e que eu não estou sozinho, que eu consigo e que eu e Farofa sejamos as últimas vítimas dessa pessoa, que não existam outros Felipes e Farofas, né para essa pessoa, pelo menos, para agredir. Mas obrigado. Obrigado a você, Felipe. A gente continua acompanhando o caso junto contigo e a gente promete que estará até ver o que vai acontecer com esse agressor. Fernandinha, bom trabalho para você e obrigado pela participação.